Olá, bom dia, turma do 7º ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de artes. E a nossa aula de arte hoje vamos fazer a leitura do texto na página 20 e responder a nossa atividade digitada. E assim, no final do século XX, com o desenvolvimento industrial e a evolução das ciências, foi o período de grandes invenções, lâmpadas incandescentes, telefone, estrada de ferro. Os artistas começaram a pintar ao ar livre, tendo como inspiração a paisagem. Nessa época, também apareceram os movimentos que contribuíram para o surgimento da arte moderna. Aí vamos dar uma lida aqui nesses. Aqui tem o impressionismo. Foi um movimento que revolucionou a pintura. Os artistas inovavam as técnicas aplicadas às tintas em pequenos toques de cor pura. Na pintura impressionista, as figuras são transformadas em massas coloridas sem contorno nítido. Aí tá aqui a pintura dele, as cores que eles utilizam. Aí vem no expressionismo, movimento que surgiu na Alemanha. Os pintores utilizavam a pintura dramática, procurando expressar sentimentos, amor, medo, solidão. Através da arte plástica, deformavam as figuras para retratar emoções e aspectos negativos da sociedade moderna, a miséria, a guerra e fome. Aí vem o cubismo, surgiu em Paris em 1907. Primeiramente, os artistas pintavam a partir de formas geométricas, cubos e cilindros, retratando tanto objetos quanto figuras humanas. Não havia o predomínio de luz e a pintura tinha um brilho quase metálico. Após certo período, mais ou menos em 1911, os artistas acrescentaram às suas pinturas materiais como os tecidos, jornais, selos, embalagem, entre outros objetos. Que vamos estar aqui, observando, que podemos estar olhando aqui, observando esses quadros, que eles sempre procuraram representar a figura humana, né? Aí, com o passar do tempo, foi que eles aderiram para outras pinturas, em tecido, em jornais, e que foi que aconteceu para ter o impressionismo, o expressionismo, esse cubismo. Vários artistas, eles se juntaram para fazer a divulgação das artes, das pinturas que eles faziam. Por isso que lá no começo ele disse que teve a semana o surgimento da arte moderna, porque eles pintavam e eles não divulgavam. Aí eles tiveram essa ideia de fazer essa divulgação aqui. Aqui embaixo tem aqui sobre um tema que diz assim: cor nos remete à tela, à criação. Iremos, a partir da leitura do texto, refletir sobre um elemento da linguagem visual, que comunica, emociona e faz com que representemos nossas evoluções e contradições. Sob a ótica da pintura, vamos passear por diversos períodos históricos, considerando o ritmo do professor de história, permitindo que o aluno compreenda a história da arte e ao mesmo tempo em que ele estuda a história da humanidade, ressaltando nosso objetivo, que é propor o estudo dos elementos das artes plásticas, que é de apreciar o conhecimento das obras da arte apresentado no livro. Aí tem aqui a importância desses artistas, desses pintores que fizeram essa divulgação aí na Semana da Arte Moderna. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Monet, Renoir, Degas, Van Gogh e Picasso, né? E também a de Tarsila do Amaral, que também é bastante conhecida, mas esses aqui mesmo foi quem eles resolveram fazer isso. E temos uma atividade digitada, que é essa aqui, que onde diz assim, né? Vamos estar falando com ela sobre a primeira questão. Nós vamos marcar V ou F, né? Nós vamos estar analisando assim, V ou F, e o diz assim: o impressionismo foi um movimento que revolucionou a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX. Aí a primeira: o impressionismo buscava observar os efeitos da sombra sobre os objetos? Não.
ele não observava esse efeito da sombra, não. Eles trabalhavam, era luz e as cores. O impressionismo teve início, não é no século XVIII. O efeito da luz nas cores é o objeto de estudo e o foco de trabalho dos impressionistas foi sim. E os impressionistas não chegaram a formar uma escola ou um sistema, mas revolucionaram a pintura a partir do século XX. Tá certo, nós vamos estar marcando a alternativa A. Na segunda, tem os pintores que se destacaram nesse movimento aqui, do movimento impressionista, da arte impressionista. Foi Monet, Renoir e Degas. Foram esses três que fizeram grande sucesso nesse período aí. Na terceira, nós vamos marcar C e E. O expressionismo foi um movimento em relação ao impressionismo, ou seja, uma mudança no estilo da arte. Sim, eles têm uma diferença entre as formas de pintar. Expressar as emoções humanas era uma das características do expressionismo. Era assim, eles sempre procuram expressar as características humanas nas pinturas deles. Os expressionistas são considerados deformadores da realidade, é verdade. E a pintura expressionista é considerada uma pintura bela por fugir às regras tradicionais de equilíbrio de composição. Ela é bela, mas ela não foge às regras. Então, o último parênteses é errado. Fica C, C, C e E. E a quarta questão, nós vamos passar o que é incorreto sobre o cubismo. É considerado fonte de corrente formalista e, por consequência, da pintura abstrata no século XX? Correto. Questiona os pressupostos fundamentais da tradição da arte ocidental? Verdade. Ele manifesta interesse pela arte não ocidental? É verdade. E a letra D? Foi bem aceita pela sociedade da época desde sua origem na primeira década do século XX? É falso. Que ele não teve essa aceitação como ele revela na questão, não. E ela apresenta pintura de caráter revolucionário, principalmente em relação à formulação das imagens. Verdade. Então, nós vamos estar marcando a alternativa D na nossa atividade. E por hoje é só. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, um bom final de semana e que segunda estejamos juntos em mais uma semana de estudo. Um grande abraço a cada um de vocês.